Boa tarde, então, gente. A gente tem hoje a nossa 22ª aula das oficiais 30 aulas, né? Depois tem a 31ª, que é a recuperação, mas como ela não é obrigatória para todos, ela não conta nas nossas 15 semanas aí de semestre. Então, é a nossa 22ª aula, mas na aula teórica, eu acho que não chega a ser até 22. Acho que é um pouco menos. Quer dizer, um pouco menos não, com certeza é um pouco menos. A gente deve estar na 12ª, 13ª aula, por aí. Tá, gente? Então, é, a gente tem 3 aulas teóricas aqui, que são máquinas de estado finitas, que é essa aula de hoje. Tá? Aí a aula que vem é a síntese de máquinas de estado finitas também. Tá? E depois a gente tem a FSM do Neander. Tá? Então, assim, ó, a nossa aula de hoje ela é separada em 2 pedaços. Tá? Na verdade, principalmente a aula de hoje é até um pouco mais curta por causa disso, tá? Que é mais a apresentação de o que são FSMs e, acima disso, o que são circuitos síncronos, tá? Ou ainda circuitos sequenciais síncronos. Tá? Então, vou fazer uma pequena apresentação aqui da diferença entre eles. Depois eu vou falar um pouquinho de FSMs e por que elas são legais. Tá? A FSM é, digamos assim, é a nossa soma de produtos, ou melhor, a soma de produtos está para circuitos combinacionais, assim como a FSM está para circuitos sequenciais. Tá? Então é a nossa ferramenta básica para concepção de circuitos digitais aí, sequenciais, vão ser máquinas de estado, a UFSM. Então, a gente vai voltar, a gente já viu essa aula 12, tá? Mas a gente viu ela da metade para o final. Eu vou ter desse aqui, a parte de registradores, então está nessa aula. Tá? Então a gente já falou um pouco de registradores e a gente desceu até contadores, que a gente também já falou sobre contadores. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sequenciais, tá? E a gente vai ver como registradores e contadores fazem parte dos circuitos sequenciais. Tá? Então, vamos lá. A gente tem aqui, então, máquinas de estado sequenciais, tá? Registradores a gente já viu, contadores a gente já viu, inclusive, isso foi cobrado na prova da primeira área. Tá? Então, a gente vai ver um pouco, de maneira um pouco mais teórica, por que registradores e contadores são tão interessantes. Tá? Então a gente vai entender algumas coisas que a gente viu nas aulas passadas agora. Tá? Então, assim, ó, até agora a gente falou de circuitos combinacionais, né? Combinacionais, certo? Em que a gente tinha, por exemplo, F, né, de A, B, C, né, é igual. E aí que a gente tem diversas maneiras de dizer como é que uma função é. Né? Mas a gente poderia dizer assim, A mais B, certo? Ou A mais C, por exemplo. Certo? Essa aqui seria uma função combinacional. Tá? Então, funções combinacionais, elas podem, de certa maneira, serem vistas como uma caixa preta. Né? Então, aqui nós temos uma caixa preta, que é F de A, B e C. Tá? Deixa eu fazer um B um pouco melhor aqui, assim mesmo. Né? E aí, então, a gente tem aqui, entra A, entra B e entra C, certo? E aqui sai a nossa F. Tá? Então, em geral, o que significa é, se A for de 0 para 1, certo? Então, provavelmente não, mas isso tem uma chance de afetar F diretamente, correto? Então, assim, ó, reparem que circuitos combinacionais, quando a gente muda uma entrada, tá? Esta entrada tem o poder de se refletir na saída, certo? Em questão de instantes mínimos, certo?
é um circuito, de certa maneira, meio raso, né? Ele depende só e unicamente das entradas. Tá? Então, a gente variando as entradas, a gente tem um potencial impacto na saída, digamos assim, instantâneo, né? Claro que a gente já viu aqui que tem um pouco de atraso nesses caras, né? Mas a gente tem um efeito em F quase instantâneo, certo? E aí, sobre combinacionais, o que a gente já olhou a respeito? Né? A gente falou lá das nossas ANDs, né? Especificamente sobre NANDs, né? A gente viu que com soma de produtos, a gente basicamente consegue fazer qualquer circuito. Né? Então, com NANDs, né, a gente consegue fazer inversores, certo? Com inversores, a gente faz ANDs, né? Com ANDs inversores, a gente faz ORs, e com ORs inversores, a gente faz NORs, né? E por aí vai, certo? Então, em outras palavras, a gente tem ali, né, que NANDs, tá, e NORs, ou somente uma delas, né, nos serve para fazer qualquer circuito combinacional, tá bem? Na verdade, qualquer circuito, ponto, tá? E para fazer circuitos combinacionais, né, a gente usa lá a soma de produtos e está resolvido a nossa função, tá certo? Agora, tá, por outro lado, certo? A gente tem um tipo específico de circuito que é um pouquinho mais complicado. Tá? Que tipo de circuito é esse? Vamos pegar o contador que a gente já fez, tá? E a gente começa a entrar aí em circuitos sequenciais, tá? Como é que funcionava o nosso contador? Tá? O nosso contador, para começo de conversa, ele partia da existência de um flip-flop. Tá certo? E aí, o flip-flop, o que acontecia? Né? Nós tínhamos aqui no nosso contador uma lógica, certo? Aqui, se a gente pegar o nosso contador genérico, né, pessoal, nós tínhamos aqui um MUX, tá? 4 entradas, tá certo? E o que a gente tinha, né? A saída desse MUX entrava no flip-flop, né? E aí, o flip-flop entrava no nosso circuito, tá certo? Inclusive, a gente pegava uma dessas portas e ligava aqui, né? Certo? Se a gente quisesse manter, era mais ou menos isso. Aqui nós tínhamos ainda, eu vou colocar só um inversor, tá? Mas poderia ser a Shore e tudo mais, né? Aqui seria para a gente contar, né, no caso do bit 0, correto? Aí depois, o que mais que a gente tinha aqui? Contar, a gente tinha mais ainda contar para baixo, né? Então, contar para baixo no bit 0 também vai ser a mesma coisa, tá? E por fim, nós tínhamos no nosso contador genérico um carregar paralelo, né? Então, nós tínhamos uma entrada externa, que era lá o nosso A, por exemplo, certo? E esse A aqui era a entrada do sistema, que nem é este ABC aqui, na questão do combinacional, né? Então, nós tínhamos no A aqui uma entrada externa, certo? Que entrava ali dentro da nossa lógica. A nossa lógica também recebia um feedback da nossa célula de memória, que no caso aqui é o nosso flip-flop, tá certo? E aí eu pergunto para vocês aqui, gente, onde é que está a saída do nosso sistema? Aqui. A saída do nosso circuito, no caso do contador, né, ficava onde aqui? A saída, eu até sugiro aí que o pessoal pause aí rapidinho para lembrar ou para verificar onde é que está a saída do nosso circuito, tá? Que eu já vou dar a resposta. E a resposta é que a saída do nosso circuito está aqui, né? Correto? Essa aqui, digamos assim, era a nossa saída, não é mesmo? Tá? Porque a saída do flip-flop era a saída do nosso sistema, tá? Então a gente ainda poderia dizer que a nossa saída era essa aqui, né? Tá? E aqui está o nosso S. Certo? Então, vejam bem, gente, o contador, tá? Aqui a gente está fazendo o contador de um bit só, né? Porque a gente só está pegando aqui o bit 0, né? Se a gente fizesse do bit 1, a gente teria este mesmo circuito, né? FF de bit 1,
tá? Só essa lógica aqui seria um pouquinho diferente, né? Porque a gente não teria um inversor, a gente teria a Shor e tudo mais, tá? A gente, inclusive, pegaria este dado aqui, né? Para usar na Shor, correto, pessoal? Porque a gente teria aqui, né? Nós teríamos aqui uma entrada, essa saída entraria aqui, aqui nós teríamos uma Shor, né? Do bit anterior e desse aqui, tá? E a gente também teria aqui um A1, né? Esse aqui seria o nosso A0, certo? Então, reparem que esse tipo de circuito aqui é radicalmente diferente desse aqui, né? E onde é que está a principal diferença? Tá? Aqui eu convido vocês que estão assistindo aí em casa de maneira síncrona, que deem uma pequena pausa e me digam qual é a principal diferença entre esses dois caras aqui. Tá? Qual é a diferença entre um circuito combinacional e um circuito sequencial? Tá? Então, dado esse tempo aí do pause, dou a resposta para vocês. Nos circuitos combinacionais que a gente está vendo aqui em cima, né, nesses caras aqui, como eu comentei com vocês, a entrada se reflete diretamente na saída. Tá? Ou, em outras palavras, a saída é uma função pura e unicamente das entradas. Tá certo? Mudou a entrada, muda a saída. Tá? Agora, neste cara, tá? Digamos assim, ó, essa função S, tá? S é uma função de quem? Quem influencia a nossa saída S? Se a gente olhar só para as entradas, a nossa entrada é a zero, né? Então eu pergunto para vocês, é correto dizer que a nossa saída depende de A0? Parece estar correto para vocês? Por exemplo, a gente consegue desenhar uma tabela verdade aqui, A e S, dizer se A for 0, se A for 1, nós temos um valor aqui? E reparem, a gente também tem aqui uma seleção, né? Tá? Então a gente, até beleza, a gente tem uma seleção aqui, né? Então a gente teria que colocar essa seleção como entrada também. Mas igual, eu pergunto para vocês, digamos que a nossa seleção, tá? Seja contar para cima, tá certo? A gente consegue contar para cima baseado somente em A? E a resposta claramente é não, né, gente? A saída não é uma função puramente das entradas, tá? Por quê? Porque além de considerar as entradas, a gente tem que considerar esse FF, certo? Então, na verdade, a nossa saída, tá, pessoal, vai ser uma função de A, tá? Cell, que é a nossa entrada também, tá? E de FF, certo? E esse FF é o cara que faz toda a diferença. Por quê? Porque FF não é uma entrada, né? FF, reparem, a gente está calculando o valor de FF, né? Olha aqui, ó. FF está saindo do nosso próprio cálculo. Estão vendo? Então, FF não é uma entrada, FF é um valor que nós mesmos calculamos, certo? Inclusive, ele realimenta o nosso circuito, tá? E ele pode ser baseado na entrada, e normalmente é, tá? Mas reparem que quem calcula FF somos nós mesmos, tá? Então, essa é a principal diferença entre um circuito sequencial e um circuito combinacional, tá? O circuito combinacional depende só e unicamente das entradas, enquanto que um circuito sequencial depende sim das entradas, mas também de o que a gente chama de um estado interno, certo? Então, o nosso circuito, ele, claro, a gente vai ter aqui, né, um reset, né? Então, digamos assim, ó, a gente sabe o nosso estado inicial, tá? E o nosso estado inicial vai ser, por exemplo, 0, tá certo? Mas uma vez que a gente tem um estado inicial, nós mesmos calculamos o nosso próximo estado, né? E a gente calcula o próximo estado e o próximo estado e o próximo estado, tá certo? Então,
só repetindo, gente, nos circuitos sequenciais, a gente depende sim das entradas, mas a gente depende de um estado interno ao circuito, que para a entrada não importa, tá certo? Então, com isso, a gente dá a noção de memória para o circuito, tá? Pensem, por exemplo, no contador que a gente fez, né? O contador que a gente fez tem lá seus 8 bits, tá? O circuito é sempre o mesmo, tá? E a entrada do nosso... Imaginem o nosso contador para cima, tá? Ele simplesmente conta para cima, né? Então, repare assim, a gente nem tem entradas, a nossa única entrada é o clock, né? E o reset para colocar um valor em zero, tá? Mas assim, ó, é um mesmo circuito, certo? Que se baseia num estado que ele mesmo criou para dar respostas para fora, né? Então, é um conceito radicalmente diferente, tá? De circuitos combinacionais, que a gente simplesmente entra com valor e está resolvido o nosso problema, tá certo? Dito isso, tá? Vocês podem me dizer, ah, professor, mas olha aqui, ó, o FF pode ser feito com soma de produtos, né? A gente pode implementar um FF com NORs, NANDs e tudo mais, e eu vou concordar com vocês, é verdade. A gente pode sim fazer um flip-flop com NANDs e NORs, porque eles de fato, né, a gente já inclusive viu como é que a gente faz um flip-flop de maneira meio superficial, né, mas a gente viu como é que a gente faz um flip-flop, e ele é feito com NORs ou NANDs, né? Se vocês bem lembram, a gente tem lá duas NORs, né, ou duas NANDs, né, ligadas num loop, lembram? E a gente tem uma entrada externa, né? Essa aqui é a base, isso aqui é um latch, né? A base do latch, tá certo, gente? Que se baseia, a gente já discutiu lá no passado, né? Em dois inversores, né? Que gira um no outro, tá? Ou na mesma topologia, né? Este inversor dá a volta e vem para cá. Deixa eu trabalhar em outra cor para deixar bem claro. E este inversor dá a volta e vem para cá, né? E aí nós temos aqui, né, saída 1 e a outra saída negada, né? Nós temos, por exemplo, Q e Q negado aqui, né? Então, assim, ó, apesar de flip-flops poderem ser feitos com NANDs, NORs, tá, soma de produtos e tudo mais, tá? No caso dos combinacionais, a gente faz uma soma de produtos e está resolvido, tá? Aqui embaixo é um pouco mais complicado do que isso, certo? Então, assim, ó, gente, eu queria, na verdade, mais um slide aqui. Oh, beleza, perdi minhas anotações. Ok. Tá? Então, assim, gente, o que que acontece? Deixa eu só desenhar aqui de novo, tá? A gente tem aqui uma entrada A, certo? A gente tem aqui um flip-flop, tá? E aí aqui nós temos um circuito combinacional, né? Que vai girar e entregar dados para a memória vai entregar para cá, tá? E a gente vai ter aqui a nossa saída, tá? Então, o que que nós temos? Nós temos que aqui nós temos um circuito combinacional, certo? Aqui nós vamos ter uma memória. Memória é aquele cara que consegue armazenar um valor, tá? Pode ser lido, escrito, que é exatamente o caso do nosso flip-flop. E a gente vai ter a saída do nosso circuito, né? Então a gente vai dizer que esse cara como um todo, né, F, ele vai ser baseado, no caso aqui, desculpa gente, não é F, é S, né, por causa do nome dele, tá? Então nós temos aqui, né, que nesse caso S vai ser uma função de A, que é as nossas entradas, e do nosso FF. Tá certo? E aí, claro, ele vai ter uma equação aqui que vai ser, por exemplo, se FF e A, ou, sei lá, FF e... não há. Tá? Aqui, enfim, esse aqui, claro, vai ser otimizado e tudo mais. Tá? Deixa eu até apagar essa segunda parte para fazer um pouco mais sentido. Tá? Mas a gente pode dizer, por exemplo, que a nossa saída vai ser verdadeira quando o FF estiver em 1, né? Esse cara for igual a 1, e o nosso A for igual a 1. Em todos os outros casos, esse cara vai ser igual a 0. Certo? Enfim, nós temos aqui um cara desses, tá? E a partir do momento em que nós temos a ideia de memória, tá? A gente pode ir lá para teoria de grafos e afins, tá?
em que a gente começa a fazer um grafo, tá? Lá com nodos e arestas, tá? E a gente pode dizer, olha, aqui nós temos o estado S0, e ele vai ser o nosso estado inicial, tá? E aí a gente vai transicionar para o S1 ou para o S2, tá? E do S1 vai, por exemplo, para o S3, e do S3 a gente vai aqui para um S5, por exemplo, certo? E a gente pode fazer assim, por exemplo. Tá? E aí o nosso S5 vai ser o nosso estado final, por exemplo. Tá? Então, a partir do momento em que nós temos um estado de memória, tá, a gente pode definir uma máquina de estados. Tá? E daí a gente vem, tá, para o conceito de FSM, tá? Que vem de máquina, tá? Máquina de estados finita. Tá? Então, FSM vem de Finite State Machine, tá? Ou máquina de estados finita. Tá? Então, qual que é a moral da história da nossa máquina de estados? A gente vai ter um estado inicial. Tá? O nosso estado inicial normalmente vai ser quando o reset é igual a 1, a gente entra no nosso estado inicial, tá? No nosso caso aqui S0, tá certo? E a partir daqui, a partir de S0, a gente vai começar a transicionar entre os estados. Tá? Quem guarda o estado? As nossas memórias vão guardar os estados. Tá? Quem decide se nós vamos para esse estado ou se para esse estado? As entradas. Né? Então aqui a gente teria, por exemplo, se a... Por exemplo, se A for igual a 0, nós vamos para cá. Tá? Se A for igual a 1, aí nós vamos para cá. Quando a gente chega em S1, a gente pode dizer, se A for igual a 0, nós vamos para cá. Se A for igual a 1, nós vamos para cá. Certo? Nessas duas setas aqui, como elas sempre pulam, né, a gente pode dizer, por exemplo, se A for igual a 0, ou se A for igual a 1, do tipo, a gente sempre vai do S3 para o S5, né? E aqui no S2 eu poderia dizer assim, ó, se A for igual a 0, tá? Agora, ele vem para cá, né? Agora, se A for igual a 1, eu poderia fazer assim, tá? Se A for igual a 1, tá? Então, o que acontece? Nada impede que eu faça um grafo cíclico, por exemplo, certo? Não tem problema nenhum. Tá? Eu posso ficar preso a vida inteira aqui, certo? Inclusive, um estado final, normalmente, é um estado com loop nele mesmo. Tá? Tu vai ficar aqui enquanto sempre. Tá? Nesse caso, seria aqui, né? Enquanto A igual a 0 ou A igual a 1. Né? Então, gente, a partir do momento em que eu tenho estados, eu tenho funções de transição entre estados, tá? Isso significa que eu tenho, tá, uma entrada que vai decidir o próximo estado, certo? Então aqui eu tenho, nessa parte em verde aqui, né, eu tenho um circuito combinacional. Combinacional por quê? Porque dependendo do valor de A e do valor do estado, eu decido a minha saída, que é o próximo estado, né? Então, a minha função de próximo estado é uma função combinacional, que tem como entradas A e o estado corrente. Tá? E a resposta vai ser o próximo estado. Tá? Esse próximo estado está marcado aqui, né, gente? S0, S1, S2, S3 e S5. Eu até esqueci o S4. Tá? E ele vai ser armazenado justamente nos nossos flip-flops. Tá bem? E uma vez que a gente tiver um novo estado, a gente vai calcular um novo próximo estado e nós vamos ficar girando nesse circuito combinacional e flip-flop, caminhando sempre por essa máquina de estados finita. Certo?
Podemos, inclusive, ficar no loop, como eu já comentei com vocês, né? E até aí está tudo bem, né? A gente está, de fato, escolhendo para qual estado nós vamos pular, tá? E como eu mostrei para vocês aqui, né, o nosso próximo estado justamente vai definir, ou melhor, desculpa, o nosso estado atual vai definir o próximo estado nesse loop, que vai escrever um novo estado, e baseado no novo estado a gente vai escolher o próximo, e a gente vai ficar andando, né, e pulando de aresta em aresta, tá, a vida inteira. Tá bem? Pergunto para vocês, tá, tudo muito bonito, o que falta nesse nosso sistema? Por enquanto, nessa nossa máquina de estados finitas, a gente está discutindo transição entre os estados, certo? O que a gente não definiu ainda tá aí a saída do circuito, não é mesmo? Não adianta nada o nosso circuito ficar trocando de estado se ele não tem uma saída. Né? Um circuito que não tem saída é um circuito que não deveria existir, porque não serve para nada. Né? Então, o que a gente não falou ainda, tá, é desse nosso S. Certo? Então, o que vai acontecer, gente? O nosso S, tá, que é a saída do nosso circuito, que aqui a gente comentou, né? S depende de A e de FF, tá? Na verdade, aqui eu coloquei ele um pouco a mais do que ele realmente é. Tá? Peguem o contador, por exemplo. O contador que conta para cima. Ele não depende de A. Né? Ele não depende da entrada. Certo? Agora, o load paralelo... Bom, o load paralelo não é nem um circuito sequencial. Né? Porque ele simplesmente pega o valor de entrada e coloca na saída. Né? Então, na real, ele não depende nem de FF. Certo? Agora... as nossas saídas, tá? A gente tem duas opções aqui. Tá? Opção número 1, a gente vai dizer o seguinte, ó, o nosso S depende só e unicamente de FF. Tá? Então, o que acontece nesse primeiro caso? Se a nossa saída depende só e unicamente do nosso estado, tá? O que significa? Significa que cada estado tem uma saída diferente, né? Ou, em outras palavras, se eu estiver aqui em S0, tá? Eu vou dizer o seguinte, S0, tá? A gente vai dizer, deixa eu pegar uma cor diferente aqui só para um momentinho, tá? A gente vai dizer o seguinte, deixa eu pegar aqui que cor eu pego, verde, olha aí. A gente vai dizer o seguinte, ó, se cada saída depende só e unicamente de FF, eu vou dizer, olha, se tu estiver no estado S0, S é igual a 0. Se tu estiver no S1, S é igual a 0. Se tu estiver no S2, eu vou dizer S é igual a 1. Né? Se tu estiver em S3, por exemplo, S é igual... Eu estou chutando valores aqui, tá, gente? Só estou definindo alguns valores. Se tu estiveres em S5, S é igual a 1. Tá? Nesse caso, o que nós temos? Nós temos um circuito combinacional, né, que depende só e unicamente do estado. Tá? Então, o que acontece em S, né, é que nós vamos ter aqui um circuito combinacional que vai receber o estado, né, a gente pega o nosso estado atual e aqui coloca S. Certo? E aí eu pergunto para vocês, que circuito seria esse neste meu caso? Tá? Neste meu caso, o que acontece? Nós temos um em S2 e um em S5. Né? O resto, reparem, 0, 0, 0. Tá certo? Então, a gente poderia simplificar dizendo que S é igual a S2 mais S5. Por quê? Se o S2 for igual a 1, ou se o S5 for igual a 1, ou seja, se nós estivermos no S2 ou no S5, então o S é igual a 1. Né? Então a nossa saída seria S2 ou S5. Tá? Então, em outras palavras, a gente teria aqui, né, em FF, tá? Supondo um flip-flop para cada estado, né, nós pegaríamos o flip-flop 2 e o flip-flop 5 e faríamos uma OR, né, aqui do FF
5 e do FF 2. Tá, gente? Então essa aqui seria a opção número 1. Né? A gente simplesmente diz que se nós estivermos num estado, a saída é 1. Tá? Então, se nós estivermos num conjunto de estados, a saída é 1. Tá certo? Se não é 2. Se não é 0. Desculpa. Tá? Para o pessoal que está aí assistindo de maneira síncrona, tá dando para acompanhar, gente? Tá dando para entender a moral dos circuitos sequenciais? Ou vocês têm alguma dúvida? Beleza. Aí, nós temos uma segunda opção, né? Que é o nosso circuito, tá? Depende, nosso S depende de FF, tá? E depende de A, tá? Que é como eu comentei aqui em cima, tá? O que significa nesse caso? Tá? A gente novamente vai ter um circuito combinacional aqui, tá? Por quê? Porque a gente tem uma entrada flip-flop e uma entrada A, tá? Então, do ponto de vista da saída puramente, né, nós temos um circuito combinacional, né? Mas eu não posso dizer que se nós estamos no S0, a saída é 0, porque eu estaria dependendo só e unicamente do flip-flop, né? Como eu dependo também da entrada, certo? Então, nesse caso, a saída do meu circuito, e deixa eu ver se eu consigo limpar um pouquinho aqui. Deixa eu limpar essas arestas em azul. Deixa eu tirar isso aqui assim. Ok, isso aqui já deu uma melhorada. Não muito, mas deu uma melhorada. Tá? E aí deixa eu pegar essas saídas também do Pagafone. Um segundinho. Tá? O que acontece agora? Deixa eu pegar um pouco diferente, verde. Tá? Seguinte, ó, voltando ao que a gente estava falando, tá? Se a saída depende do flip-flop e da entrada A, eu não posso dizer se tu estiver em S0, a saída é 0, porque eu estaria dependendo só do estado, né? Então, pergunto para vocês, gente, onde neste gráfico bagunçado aqui estaria uma saída que depende de S0 e também de A? Onde estaria essa saída? E aí eu já dou a resposta para vocês, se vocês não quiserem pausar. A resposta é: a saída está nas arestas, né? Porque eu estou dizendo, se S0, se nós estivermos em S0 e A for igual a 0, eu estou me referindo a uma saída, né, gente? Então, nessa saída, eu digo que a saída aqui, por exemplo, é 1. Tá? 1 igual a S. Certo? Agora, se tiver em S0 e for a 1, aí eu vou dizer, bom, neste caso, então, a saída S é igual a 0. Né? Se eu disser, se tu estiver em S2 e A for igual a 0, né, então eu posso dizer, por exemplo, que esta transição aqui, S é igual a 0. Já nessa transição aqui, S é igual a 1. Tá? E por que isso acontece, gente? Porque assim, ó, não basta eu estar num estado, né? Eu tenho que estar num estado e saber o meu valor de entrada. Como para cada estado eu tenho todos os possíveis valores de entrada, né? Eu vou ter uma seta, ou seja, uma transição ou uma aresta, né? Por saída, tá? E aí, nesse caso, o que acontece é que nós não temos o nosso circuito baseado somente em FFs, né? A gente vai ter, vou colocar aqui mais ou menos aqui em cima, um circuito que recebe A e que recebe FF, tá? E aí sim ele vai responder o nosso S de FF, tá? E A. Tá certo? Digamos que a gente só tenha um aqui e um aqui. Tá? Vou até colocar em outra cor aqui. Digamos que, que as nossas únicas saídas em 1 são essa e essa aqui. Tá? Todo o resto é 0. Tá? Então, qual seria o nosso circuito de saída? Nosso circuito de saída seria S0 e
A negado, né? Porque reparem, o A tem que ser 0 e a gente tem que estar no S0. Ou essa outra opção, nós estamos em S2, então ou S2 e A igual a 1, S2 e A. Tá certo? Então aqui claramente, né, o nosso circuito seria uma soma de produtos, né, pessoal? Em que a gente teria aqui A negado, a gente teria aqui A, e a gente teria aqui S0 e S2. Tá claro? Tá, gente? Então, assim, ó, no fim das contas, tá? O que é uma FSM? Né? É uma máquina de estados finita que implementa essa ideia de que nós temos uma memória interna e nós temos um circuito combinacional. Tá? O circuito combinacional vai definir o nosso próximo estado, vou botar aqui state, tá? Prox state, tá? Seria next state, né? Mas enfim, então, inglês português aqui, tá? E essa saída aqui é o nosso estado, certo? Então a gente calcula o próximo estado, tá? Esse próximo estado vai eventualmente passar pelo nosso flip-flop, tá certo? E ele vai virar o nosso estado atual, que vai entrar no mesmo circuito combinacional que vai calcular o próximo estado, né? E com isso a gente vai transicionando e caminhando as arestas da nossa máquina de estados, né? Que foi previamente definida, ou pelo menos foi entregue para vocês, tá? E na saída, a gente também vai ter um circuito combinacional que pode se basear somente na memória ou na memória e nas entradas, tá certo? Aí a gente vai dizer que as memórias que se baseiam no estado e na entrada, a gente vai chamar esta máquina de Mealy, certo? E a gente vai chamar as máquinas que se baseiam somente na memória de Moore. Tá? Isso aqui a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá? Mas então a gente tem dois tipos de máquina de FSMs, a primeira máquina de estados do tipo Moore e a segunda do tipo Mealy. Tá? A Moore se baseia só e unicamente no estado, a Mealy se baseia no estado e na entrada. Tá? Ambas as máquinas de estados, ambos os tipos, têm a mesma capacidade computacional. Tá? Então a gente pode usar qualquer uma das duas. Tá? Mas a maneira que a gente implementa a nossa FSM vai afetar bastante na quantidade de estados e no circuito resultante. Tá? Então, então, esse é o principal motivo da nossa próxima aula. Tá? A nossa próxima aula ela se baseia em como fazer máquinas de estado. Tá? Então, a gente vai ter que definir tamanhos de memória, a gente vai ter que fazer a função de cálculo de próximo estado e a gente vai ter que fazer a função de saída. Tá? Então, é por isso, eu acho que eu falei algumas aulas atrás, tá? FSMs é quando a gente junta todo o conhecimento da disciplina. Então, a gente vai usar Carnot, a gente vai usar, eventualmente, soma de produtos, a gente vai fazer a otimização desses circuitos, a gente vai fazer o projeto desses circuitos, tá? E tudo isso em direção a gente chegar no final da disciplina, que é entregar para vocês lá para sistemas digitais, certo? Então, assim, ó, feita essa primeira definição, tá? Eu vou passar para os slides da disciplina mesmo agora, tá? Para tentar colocar, assim, um pouco mais em itens, tá? A moral da história. Então, vamos lá, gente. Assim, ó, eu vou, obviamente, repetir alguns termos, tá? Aqui nesses primeiros slides, tá? Mas vamos lá, então. Nós temos aqui circuito combinacional, né? Como eu comentei com vocês lá, né? A saída é uma função das entradas e acabou, tá certo? Então, a saída vai ser afetada assim que a gente muda a entrada. Tá? Então, a gente mudou a entrada, a gente vai ter, obviamente, um atraso de propagação das portas, que é muito pequeno, né? Vai chegar na saída e assim o novo valor está lá. Né? Então,
o que acontece? Alteração em uma entrada, alteração na saída. Tá? Ou seja, a saída não depende de valores passados das entradas. A gente não tem essa visão temporal de um circuito, né, que um contador tem, por exemplo. Né? Então, em outras palavras, é um circuito sem memória. Tá? Tu colocou as entradas, tu tem as saídas. Acabou. Né? Então, alguns exemplos de circuitos combinacionais. Tá? Somadores, tá? É um exemplo de circuito combinacional. Tá? Então, se a gente pegar lá o nosso full adder, né? O nosso full adder recebia A, recebia B, recebia C in, né? E ele respondia na hora S e C out. Acabou, né? Muda a entrada, diretamente vai para a saída. Ele não se importa com o estado que ele estava. Ele não se importa com a ordem de transição de A, né? Se A tiver um valor neste específico momento, a resposta está resolvida, tá certo? Subtratores, a mesma ideia, né? Então, decodificadores, tá? Então, se a gente colocar aqui, né, o nosso decodificador, a gente entra com um valor, por exemplo, lá, né, 4 bits aqui, e ele vai responder na hora lá, aquele monte de bitaredo, né, 16 bits aqui, certo? Multiplexadores, a mesma ideia, tá? Multiplexadores é um pouquinho mais complicado, mas a ideia é a mesma, tá? Por quê? Porque a gente tem 3 entradas, né? A, B e seleção, correto? E aqui a gente tem essa. Então, assim, ó, a gente olha para as entradas e a gente sabe o valor da saída. Tá? Não importa se a seleção foi de 0 para 1, ou o passado da seleção, ou o passado de A e B. Né? Agora, o circuito sequencial, né, ele tem memória. Tá? Então, ele vai se basear na sequência de valores das entradas. Certo? Então, ele vai se importar, no mínimo, com o valor que ele mesmo calculou no ciclo anterior. Tá certo? Então, aqui alguns exemplos de circuitos seriais, sequenciais. Tá? Vamos começar com letra B aqui. Tá? E aí, por último, nós vamos falar do somador serial. Por último, tá? Por último, a gente vai falar desse cara aqui. Então, falando de contador até N, né? Qual é a nossa caixinha preta? Nós temos uma sequência de pulsos, ou seja, a gente meio que nem tem entrada, né? Mas a gente tem aqui uma memória, né? Uma memória, certo? Que a gente vai calcular o próximo valor. E esse valor de FF vai importar na hora do S, certo? Isso aqui é quase como se a gente fizesse meio que uma XOR, né? Certo? E que a gente coloca esse valor aqui, esse valor. Então, assim, ó, a gente tem uma questão de realimentação, né? Aqui a gente tem as saídas, né, do contador, tá? Qual que é a grande diferença do nosso contador mesmo, né? O nosso contador tinha 8 bits, né? Então a gente tinha vários FFs, tá? A gente tinha vários FFs e para dar uma complicadinha, né? Os nossos FFs, né, gente? Eles, cada um deles tinha um circuito combinacional, eles se calculavam, né? Aqui também tinha um circuito combinacional, né? Ele se autocalculava e todos os sistemas todos os bits eram assim, né? Combinacional, combinacional, né? Qual que era a diferença do contador? É que o contador, os outros estados, né, também importavam. Então a gente pegava a saída deste cara e colocava nesse circuito combinacional, né, gente? A gente pegava essa saída e colocava nesse, a gente pegava essa saída e colocava nesse, tá? E pior ainda, se a gente fosse desdobrar aquelas ANDs e ORs que a gente fez, né, a gente tinha que este cara aqui também incomodava esse e este cara também incomodava esse. Faz sentido isso? Esse aqui é a mesma coisa, né? Essa saída incomodava essa também, certo? Não sei se vocês lembram, mas a XOR tinha lá uma AND, né, dos bits anteriores, correto?
Então, assim, ó, a ideia do circuito sequencial continua aqui, tá? Só que o estado inteiro, o estado como um todo, considerando todos os bits do contador, influenciavam no circuito combinacional. Não é só o próprio FF que gira nele, né? Ele mesmo gira nele e ele respinga embaixo, tá certo? E esse FF, né, ou melhor, esse FF, essa saída, não vai respingar só aqui, né, mas ela vai respingar também nesse combinacional e vai respingar também nesse combinacional. Tá? Então, assim, ó, o estado do circuito inteiro vai ser considerado na hora da gente calcular o próximo estado. Tá? Então, essa é a ideia aí do contador. Tá? E a gente tem aqui aquele que talvez seja um dos maiores exemplos, tá, de máquinas sequenciais, que é o detector de sequência. Tá? Então, mas por que o detector de sequência importa? Tá? Vocês já ouviram falar de protocolos de rede, por exemplo, protocolo serial, qualquer protocolo básico que a gente tem, né? A definição de protocolo é que a gente tem uma sequência pré-definida de valores, certo? E a gente vai ter campos de alguma coisa, tá? Então, protocolo Ethernet, protocolo IP, qualquer protocolo aí que vocês consigam imaginar, IPv4, IPv6, tá? Protocolo serial, protocolo USB, que é um tipo de protocolo serial, protocolo paralelo, tá? Tudo que vocês imaginam tem ali uma sequência inicial de bits dizendo: olá, eu sou o IPv6, agora eu vou te dar uns dados aí que tu sabe a ordem deles, tá? Então, para a gente saber a ordem, tá, e bater uma chave, própria criptografia, ECC, o que vocês imaginarem, qualquer tipo de protocolo, vai ter uma sequência de bits dizendo: olá, eu sou o protocolo tal, né? E seguido, ele vai ter pré-definido campos de dados, tá? Então, para interpretar um protocolo, a gente tem que ter essa noção de sequência, tá? Então, um exemplo seria: faça um circuito que detecte a sequência 0, 1, 1, 0. Tá? Como é que vocês fazem isso com um circuito combinacional? Imagine aqui um circuito, tá? Circuito de vocês. Tem uma única entrada A, tá? E aqui tem uma saída S. É isso aí o circuito de vocês, acabou. É uma entrada A de 1 bit, tá? Inclusive botar aqui 1 bit, saída S de 1 bit, tá? Mas temporalmente, tá? A saída A, tá? Vai ser lá, por exemplo, 0, 1, tá? Vai ser isso aqui, por exemplo, né? E aí deixa eu colocar a marcação aqui de tempo, tá? Assim, certo? Então o que acontece, ó, gente? Como é que eu desenho a nossa saída S? Tá? Saída S começa em 0, recebemos um 0, né? Reparem, a gente tem que ter 0, 1, 1, 0. Recebemos um 1. Aí, opa, beleza, hein? Recebemos um 0, 1. Então recebemos 0 e 1. Aí eu recebo um 0. Me estragou a sequência, né? Porque eu era para ter recebido um 1. Então, esse 0, né, eu tenho que voltar e considerar o primeiro bit de volta, né? Agora recebi um 1. Opa, temos aqui, né? 0, 1. Parece interessante. E aí, pá, 0 de novo nos estragou, certo? Então, de novo, no terceiro bit, a gente volta para cá. Agora recebemos 1, então tá legal, porque 0, 1, né? Agora mais um 1, então tá ok, né? Tipo assim, esse aqui tá ok, tá ok, tá ok. Quando a gente recebe, né, o último bit em 1, aqui no final, o nosso S vai para 1, né? Porque a gente recebeu a nossa sequência 0, 1, 1, 0. Então, no final dessa sequência, o nosso S vai para 1. Tá? E aí eu pergunto para vocês, gente, como é que a gente faz um circuito combinacional que resolva esse problema? Não tem como, né? É absolutamente impossível a gente fazer um circuito combinacional que resolva esse problema. Tá? A única maneira que a gente poderia fazer seria se A tivesse A0, A1, A2
A3, né? E aqui a gente tivesse S. Aí, bom, aí é fácil, né? Porque a gente pegaria, supondo que A0 é esse bit aqui, né? 0, e esse bit aqui é o 3, tá? Então, nós teríamos que S é igual a A1 e A2, né? Esse é um circuito combinacional fácil de fazer, né? Se tiver 1 e 1, tá ok. Mas o problema é que no nosso detector de sequência aqui, a gente só tem um bit entrando, tá vendo? Um único bit entrando ali, tá? Que vem numa sequência, tá certo? Então, assim, ó, combinacionalmente, a gente precisaria replicar o A0, A1, A2, A3, receber todo mundo ao mesmo tempo, né? E aí depois verificar se S está ok. Tá? Uma outra opção que a gente poderia tentar fazer aqui aí a gente já viu no passado, é um shift register, né? Então a gente poderia tirar fora o A1, A2, A3 todo mundo, não a caixa inteira, né? E aí o A0 entra aqui, esse vem para cá, esse vem para cá, esse vem para cá e esse vai fora, né? A nossa saída seria a mesma, tá? Mas reparem que no momento em que a gente coloca 4 flip-flops, tá? A gente está fazendo um estado, né? Isso aqui agora virou um circuito sequencial. Por quê? Porque a gente está armazenando o estado de A0, tá vendo? A gente armazenou o estado de A0, depois a gente shiftou ele para outro bit e a gente armazenou o novo estado de A0, tá? Então esse nosso circuito aqui ganhou uma cara de circuito sequencial, porque a gente está olhando agora não só para o A0 instantâneo, mas a gente está olhando para todo o tempo atrás de A0, certo? Então o detector de sequência, né, por definição, ele é um circuito sequencial, tá certo, gente? E por ser um circuito sequencial, eu até digo para você, se alguém estiver afim de dar mais uma pausada no vídeo, como é que é a máquina de estados de um detector de sequência? Como é que eu faço uma máquina de estados, tá, ao estilo daquelas bolinhas 0, 1 e tal, que detecte um detector de sequência? Tá? Quem quiser pode pausar o vídeo aí e tentar fazer no caderno. Tá? Eu vou só fazer um slide novo aqui e mostrar para vocês como é que a gente faz. Tá? Deixa eu fazer um slide novo aqui. Não, eu tenho um slide aqui em cima. Tá. Então, vamos lá. A gente quer detectar a sequência 1, 0, 0. Não é isso aqui. 0, 1. Queremos detectar a sequência 0, 1, 1, 0. Né? Então, claro, a gente vai ter aqui o nosso estado 0, certo? Que é o nosso primeiro estado, certo? A gente pode até fazer assim, ó. Enquanto o reset for igual a 1, a gente fica parado nele, né? E a gente tem o nosso estado inicial, né, que é reset igual a 1, certo? Estamos em S0, tá? E aí nós vamos ter aqui que a nossa saída, eu vou colocar a nossa saída em vermelho, tá? Quando S for não sei o que, aí a nossa saída é 1, certo? Então, assim, ó, no nosso estado S0, nunca vai ser verdadeiro, né? Então, a gente pode dizer que a nossa saída é 0, tá? Aí, o que acontece? Nós vamos ficar trancado no S0 enquanto o bit A for diferente de 0, né? Então, eu vou dizer assim, ó, tu vai ficar parado aqui enquanto A for igual a 1, certo? Agora, quando A for igual a 0, aí eu te libero, tá, para ir para o S1. O S1, por sua vez, tá, o que vai acontecer com ele? Se ele for igual a 0, eu tenho que recomeçar a minha contagem, né? Então, em A igual a 0, eu volto para S0. E aqui, naturalmente, né, eu nunca vou ter saída igual a 1, porque eu estou no meu segundo bit, né? Próximo estágio, né? A gente vai agora para o S2, se A for igual a 1. Né? Então, nós tínhamos aqui o A0, A1,
certo? Em compensação, se o A for 0, a gente volta. E aqui no S2 a mesma ideia, né, gente? O que a gente quer é o 1, certo? Então, deixa eu jogar aqui para baixo. Se A for igual a 1, nós vamos para S3, certo? E, por fim, nesse caso, se A for igual a 0, que é o valor que eu quero, nós vamos para S4, tá? E agora, no S4, é o único lugar que eu vou ter S igual a 1, né? Porque a gente primeiro viu que o A era 0, depois o A virou 1, depois o A continuou em 1 e o A foi para 0, o que fechou a nossa sequência. Então, essa nossa saída é 1, todo o resto é 0, né? E aqui, claro, faltam algumas transições, né? Por exemplo, este cara vai voltar para o estado inicial, né? Se A for igual a 0. Este cara vai voltar para o estado inicial se A for igual a 1, né? Porque o A0 a gente vai para o estado correto. E quando a gente chega no S4, a gente tem duas opções aqui, né? Opção número 1 é voltar para o nosso estado inicial e dizer, beleza, achei a sequência, vou procurar essa mesma sequência de novo, tá? Ou então ele poderia simplesmente ir para ele mesmo e ficar infinitamente em S4, tá certo? Aqui eu vou botar A igual a, sei lá, X e A igual a X, tá? Reparem que isso aqui não funciona, a gente não pode ter duas arestas com a mesma entrada, tá, pessoal? Vou botar até um mais aqui para dizer assim, ó, é um ou outro, tá? Não pode acontecer, não podem existir essas duas arestas ao mesmo tempo, tá? Porque senão a nossa máquina de estados deixaria de ser determinística, né? Porque dependendo da entrada, ela tem duas transições, isso não pode acontecer nunca, tá? Então essa aqui é a nossa máquina de estados, tá, gente? Não tem muito segredo. Vocês podem ver que a gente tem aí 5 estados, né? E a gente consegue detectar o nosso A1, né? E chegando lá no S4, a gente vê se o valor final é esse aí, tá? Então, em cima dessa máquina de estados, o que nós teríamos? Tá? Só para mostrar para vocês, eu vou apagar essa parte da direita para abrir um pouquinho de espaço. Vou apagar essas duas transições aqui também, que eu ganho bastante espaço aí. Tá? E o que significa, né, gente? Ó, nós temos uma memória, a gente vai ter aqui flip-flops, né? A gente vai ter aqui uma circuito combinacional, certo? Vai entrar A, nosso circuito combinacional vai descobrir se a gente vai passar de 0 para 1, de 1 para 2 ou de 1 para 0, né? E esse resultado vai influenciar, junto com A, o nosso próximo estado, tá certo? E aí, por fim, né, então aqui a gente tem a nossa máquina de transição entre estados, tá? E o que falta é a gente descobrir qual é a nossa saída, né? Se é 1 ou 0. Aqui a gente pode, inclusive, desenhar a nossa saída, né? A gente tem que S, tá, é igual a S4. Né? Então a gente pega a nossa saída lá dos flip-flops e coloca direto na nossa saída. Então vocês podem ver que isso aqui, tá, gente, é uma lógica combinacional, tá? Que depende só e unicamente dos flip-flops, certo? Então, essa máquina que eu desenhei especificamente, tá, é uma máquina de Moore. Por quê? Porque ela depende só e unicamente dos flip-flops, só e unicamente do estado do circuito, né? Em outras palavras, vocês podem ver porque as saídas estão ligadas só e unicamente no estado, né? Tá? Se fosse uma máquina de milli, tá? A nossa saída estaria aqui, né? Nesse caso seria S é igual a 1, tá? Nesse caso, 0, 0, 0, 0, né? 0 e 0. Tá? No caso da nossa máquina de milli, né, nós teríamos então que a nossa saída, tá? Deixa eu desenhar ela aqui rapidinho. A nossa saída seria igual a S3 e não A. Tá certo? E outra coisa interessante
tá? É o seguinte, se a nossa máquina fosse de milli, deixa eu pegar em verde agora, esse cara, tá, é totalmente desnecessário. Tá? Por quê? Porque a gente poderia pegar na nossa caneta aqui, tá? Deixa eu desenhar em outra cor para chamar bastante atenção. S3 poderia também ir direto aqui para cima, certo? Mas a gente faria, se A igual a zero, ele também transiciona, tá? Mas a saída é 1, certo? Então nós temos uma diferença aqui, né? Se A for 1, tá? Ele transiciona para 0 e a saída é 0, mas se A for 0, a saída é 1 e tu transiciona para 0, né? Então o que acontece? A gente tem um estado a menos, correto? Tá? Porém, o nosso circuito de saída tem uma end aqui a mais do que esse cara, certo? Então a gente vai ver aí um pouco mais para frente que a gente pode fazer um trade-off entre Moore e Milli, né? Tá, gente? Então assim, ó, nesse exemplo a gente mostra aí como a gente implementaria, né, o detector de sequência. Tá? Ele segue a mesma ideia de todos os outros, tá? Mas aí a gente tem um detector de sequência. Tá? Então aqui, voltando para os slides, tá? Implementação de circuitos sequenciais. Tá? A gente sempre vai partir de uma lógica combinacional. Eu botei isso aqui como uma nuvenzinha, né? E a gente tem um elemento de memória que eu chamei lá de flip-flop. Tá? Esse aqui é o exemplo A, a gente já vai voltar para ele. Mas então aqui, a gente tem aqui o contador, né, em que a gente tem a nossa memória aqui. Aqui a gente não tem um contador até N, a gente tem um contador de 4 bits, porque 4 bits, né? Então a gente tem um contador de 2 na 4, então não é até N, é até 16, né? Do 0 a 15. Tá? E aí, de novo, a gente tem a nossa lógica combinacional, que conta qual é o próximo estado. No caso, o próprio estado já é a saída, né? Isso aqui já é a nossa saída, certo? No detector de sequência, aqui a gente tem um detector de sequência de 3 bits, tá? Então, a gente tem 3 valores, né? Porque a gente vai ter aqui, digamos assim, um registradorzinho, né, de 3 bits, tá? E a gente vai ver se esse registrador tem o valor específico, senão ele vai girar, que nem a gente comentou ali antes, tá certo? E, tá, gente? E agora, feito essa primeira parte, assim, eu não esqueci do somador, tá? Eu vou voltar lá para o somador daqui a pouco, tá? Mas eu vou voltar para ele, tá? E agora, para fechar a parte assim, conceitual, teórica da aula, tá? Vem a última parte, que é a questão da sincronização, tá? A gente já falou um pouco disso em outras aulas, né? E a gente falou que um flip-flop tem o clock, né? Mas a gente nunca falou muito sobre qual a moral do clock, né? A gente já viu como acontece um flip-flop, tá? Deixa eu botar assim a entrada D e a saída Q, tá? Se eu pego a minha saída Q e ligo na minha entrada D, né, gente? Se nós tivéssemos um latch, aqui um fio reto, tá? O que aconteceria é que o nosso circuito entraria num loop infinito aqui, né? Ele nunca para, a gente não sabe quando que ele está rodando, né? Ele está constantemente girando aqui, certo? Agora, a ideia do clock, o que o clock faz? Ele diz, cara, tu só vai transicionar da tua entrada para a tua saída na borda de clock, né? E esse é um conceito que a gente já viu no passado, tá certo? Então, somente na borda de clock tu vai transicionar, certo? Então, isso faz com que essa condição de corrida, né, que fique girando aqui para sempre, não aconteça mais, certo? Então, se eu voltar aqui nesses desenhos que eu fiz, tá? A gente consegue fazer somente uma transição por borda de clock, tá certo? Então, a gente pode ver assim, ó, cada vez que a gente tem uma borda de clock, tá? Olhem aqui para o nosso circuito como ele era, né?
A gente tem aqui o nosso circuito, correto? Como a gente tem o clock aqui no nosso flip-flop, tá? O que acontece é, somente quando a gente tem uma borda, que este valor vai de fato passar, né? Como o flip-flop é quem armazena o nosso estado, a gente tem uma transição por ciclo de clock, tá certo? Ainda que essa seja uma transição de eu para eu mesmo, tá? Então, o que acontece, gente, é no período entre transições, ou seja, daqui até aqui, que é o nosso período de clock, tá? A gente tem que calcular o nosso próximo estado. E uma vez que o nosso próximo estado está calculado, quando a borda subir, pá, a gente transiciona, certo? Então, o sincronismo, tá, do clock, fazendo com que todos os flip-flops recebam o mesmo clock, faz com que o estado como um todo da máquina de estados transicione junto de maneira síncrona em cada borda de clock. Deu para pegar, gente? E esse é o último conceito que a gente tem de máquinas de estados, tá? O fato da gente conseguir desenhar uma máquina de estados, tá? Que é composta por nodos e arestas, como se fosse um grafo, tá? O gráfico pode ser cíclico, não tem problema nenhum, tá? A única questão é que ele seja determinístico, tá certo? E ele tem que ser baseado nas entradas. O que significa? A gente não pode ter duas arestas iguais com as mesmas entradas, tá? Porque a gente não saberia para qual ir, né? Então, isso é a única coisa que não pode acontecer, tá certo? E o nosso circuito inteiro vai ser síncrono ao clock, tá? Então, colocando um clock igual para todo mundo, a nossa máquina de estados como um todo, de maneira mais abstrata, vai transicionar de estado em estado da maneira que a gente quer que ela transicione, certo? Então, é sobre isso que falam esses slides aqui, tá? Ó, o estado... Opa, cadê minha caneta? Então, o estado do sistema só pode ser em instantes discretos de tempo, tá? As entradas podem variar, não tem problema nenhum, tá, gente? Pode ficar variando as entradas, a gente não tem controle sobre as entradas, tá certo? Mas as entradas têm que dar tempo, né, para o nosso circuito combinacional descobrir qual é o próximo estado baseado nas entradas, tá? Então também não é várzea, tá? Não pode simplesmente ficar variando aleatoriamente, loucamente as entradas, tá? As entradas vão ter um tempo no qual elas podem variar para o nosso sistema funcionar direitinho, certo? Então, ó, entradas podem variar a qualquer momento, mas a alteração do estado é sincronizada, certo? São usados elementos de memória explícitos para armazenar o estado, né, como a gente já falou aqui, né, do nosso FF, tá? E aí o sincronismo, sinal de relógio, tá? Que em outras palavras, relógio, né, clock, e é daí que vem o termo e a tradução e tal, né? E aí os elementos de memória têm seu conteúdo alterado somente quando chega o pulso de sincronismo, tá? Por que fala pulso de sincronismo? Porque dependendo do flip-flop, ele pode ser na borda de subida ou ele pode ser na borda de descida, tá? Ou ele pode ser também na borda de subida e descida, tá? Depende do circuito de vocês. Por exemplo, vocês certamente ouviram o termo DDR, né? DDR de memória, né? DDR3, agora está no DDR4, né? A nova geração de videogames aqui, né? O Play 5 e o Xbox Series X, eles têm lá a GDDR6, tá? Então esse aqui, ó, DDR vem de Double Data Rate, tá? Então esse circuito da DDR funciona na borda de subida e na borda de descida, tá? Daí que vem o Double Data Rate, tá? Ele funciona teoricamente o dobro, né, do rate, não é a frequência, tá? Do rate mesmo, de outras memórias não DDR, tá certo? Então, assim, ó, dependendo como vocês fizeram o flip-flop, tá, o circuito de vocês vai transicionar só na borda de subida, só na borda de descida ou nas duas coisas, certo? Claro que a gente vai ter penalidades por fazer isso, certo? Na subida e descida, tá? Mas a gente não vai entrar nesses quesitos aí.
Então, aqui a gente volta já em aulas que a gente já viu, tá? Mas, ó, flip-flops armazenam blá, blá, blá. O estado pode exigir vários flip-flops, né? Tem um dado de entrada, tem um dado de saída e tem um relógio, né? Tem o nosso clock, tá? O que não fala aqui é que a gente também tem aqui o reset, tá? E o reset é tão importante quanto o clock, tá? Por quê? Porque para colocar a máquina de estados no estado inicial, a gente tem que usar o reset ou o set, tá? De qualquer maneira, vocês têm que saber qual é o estado inicial, tá? Quando vocês dizem, coloque no estado zero, certo? Normalmente é tudo zero, tá? Mas pode ser coisas diferentes disso também. E aí tem esse slide, eu não vou entrar muito no quesito dele, tá? Isso aqui não vai ser cobrado na disciplina nem nada, porque seria uma disciplina inteira à parte, tá? São circuitos sequenciais assíncronos. O que significa? Sem sincronia, digamos assim, global. Ou seja, é um circuito que não tem um clock, tá? Mas isso aqui realmente é bastante complicado, tá? Eles de fato, o circuito ele meio que vai se autossincronizar, tá? Então a gente adiciona o conceito de dependência de dados. Então cada circuito combinacional aqui ele vai depender do cálculo dele mesmo, tá certo, gente? Então vocês vão ver que aqui a gente não tem o flip-flop mais, tá? Não tem o flip-flop mais, tá vendo? O que faz com que ele seja quase um circuito combinacional simples, tá? Mas a gente adiciona aqui uma dependência de dados, tá? Circuitos assíncronos, eles são extremamente mais rápidos do que circuitos síncronos, tá? Em compensação, o tamanho deles é gigantesco, tá? Então, eles têm algumas aplicações específicas, tá? O pessoal da PUC, por exemplo, trabalha muito com eles, têm um grupo muito forte lá de assíncronos, tá? Mas assim, na prática, não, comercialmente falando, não existe um processador assíncrono, por exemplo, tá certo? Fazer lógica assíncrona é realmente um negócio muito complicado e muito custoso, tá? Então, até por isso a gente não vai entrar nesta questão. Aí a gente teria diversas aulas aí para falar de circuitos assíncronos, tá? Então a gente simplesmente não vai falar sobre isso. Simples, aqui tem mais uns slides, tá? Mas vocês podem ver aí, tem 2 slides super crus. E aí a gente entra lá em registradores, né? Registradores a gente já falou sobre esses slides lá na primeira área da disciplina, tá? Então, volto um slide aqui para esse slide branco, tá? E digo que a nossa aula teórica fica por aqui mesmo, tá, gente? Nosso cronograma hoje é máquinas de estado finitas, tá? Então, essa foi a introdução a FSMs. Foi uma aula mais conceitual, tá? Na próxima aula, a gente vai falar de síntese de máquinas de estado finitas, ou síntese de FSMs, tá? Então, na próxima aula, a gente vai aprender a fazer o circuito que calcula o próximo estado da máquina de estados, e a gente vai aprender a fazer o circuito que calcula a saída de uma FSM, tá? São 2 circuitos meio distintos, então a gente vai falar sobre como fazer uma máquina de estados, como desenhar os estados, como extrair uma tabela verdade de uma máquina de estados e, por fim, como fazer Carnot em cima dessa tabela. E aí, realmente, por fim, agora o terceiro por fim da frase, mas realmente para terminar, a gente tem que extrair, né, o circuito do Carnot, tá? Então, a próxima aula, ela é um pouquinho complicada, é um pouquinho difícil, vocês têm que estar bem entendidos de qual que é a moral de uma FSM para a aula que vem, tá? E aí a aula que vem deve respingar nessa FSM do Neander, tá? Por que eu digo que deve respingar, tá? Porque a gente também vai falar de síntese de máquinas de estados para registradores, para flip-flops, diferentes do flip-flop do tipo D. Então a gente vai falar síntese para JK, por exemplo, tá? E ali a coisa complica. Tá? Então o que vai acontecer provavelmente é que na próxima aula a gente vai fazer síntese FSM para flip-flops do tipo D, e na aula do dia 2 a gente vai falar de síntese de FSMs para flip-flops do tipo JK. Tá?
e aí a FSM do Neander provavelmente vai respingar aqui para a aula 9. Tá, gente? Então, eu já estou imaginando aqui que a aula 9 vai ser uma aula teórico-prática, tá? Em que a gente vai discutir e vocês vão implementar ao mesmo tempo, tá? Mas então tá, gente, eu acho que era isso. Perguntas? Comentários? Dúvidas? Senão eu vou fechar a nossa gravação. Então, gente, dou-lhe uma, dou-lhe duas. Terminamos então a gravação.